Olá pessoal, bem-vindos a mais um Céu da Semana. No vídeo de hoje eu falo sobre as perspectivas astrológicas do período que vai de 13 a 19 de março, imaginando que esta é a última semana deste ano astrológico que a gente está vivendo. Isso mesmo, a gente está na última temporada, nos últimos dias do Sol em Peixes, e assim que a gente tiver a entrada do Sol no signo de Áries na semana que vem, no dia 20 de março, com o equinócio de primavera e de outono, a gente tem o início de um novo ano astrológico. Então, o que a gente tem para essa semana? Encerramento, fechamento, descanso de certa maneira e preparação para as novidades que surgem na semana que vem. Mas antes disso, tem muitos movimentos, posicionamentos, aspectos planetários que são importantes para essa última semana do ano. Bora acompanhar isso tudo? Bom, o que a gente tem para os próximos dias? A gente tem uma semana de lua minguante, a gente tem uma conjunção linda entre Júpiter e Quirón, a gente tem uma tensão difícil entre Marte e Netuno, uma conjunção belíssima entre o Sol, Mercúrio e Netuno e uma tensão daquelas entre Vênus e Plutão que pode falar pra gente sobre tensões e manipulações nos relacionamentos e em se tratando de vida financeira, dificuldades econômicas. Bora conversar sobre tudo isso? Pois bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal para você receber as notificações clicando no sininho. Além disso, acompanhe também toda a produção de conteúdo da Astróloga no Instagram da Astróloga, @aastróloga, e no site www.astrologa.com.br. Bom, vamos começar pela Lua, que geralmente eu começo por ela. Essa vai ser uma semana de Lua minguante. Ela se faz minguante a partir de amanhã. Mas seria interessante a gente refletir um pouco sobre a semana passada, que foi uma semana de Lua cheia e foi muito agitada. Seria legal vocês escreverem aqui embaixo nos comentários do nosso espaço de terapia coletiva como foi essa semana de Lua cheia para todos nós, não é? Bom, como eu disse, a partir de amanhã a gente tem a lua minguante, né? E aí a gente tem o fim do ano novo astrológico. Portanto, os últimos dias do Sol em Peixe, os últimos dias da Lua neste ciclo lunar pisciano, tá bem? Bom, por isso é tempo, moçada, da gente finalizar certas situações, projetos, ciclos e sentimentos. Por quê? Porque a partir de segunda-feira da semana que vem a gente tem o equinócio, que é um fenômeno das estações que marca o início de uma nova estação e, portanto, o início de um novo ano, que sempre começa quando o Sol entra no primeiro signo da roda zodiacal. Portanto, a vida começa com a entrada do Sol no signo de Áries, não é isso? Até lá, é bom a gente pensar em algumas coisas, né? Essa vai ser uma semana de reflexões, essa deve ser uma semana de isolamento, onde a gente fica mais isolado, mais quieto, mais silencioso, mais contemplativo, mais perceptivo, mais atento, né? Vivendo, digamos, mais em solitude, se recuperando, inclusive, recuperando as nossas próprias energias, para a gente dar um novo start daqui a alguns dias. Então é isso que a gente tem em termos de Lua para essa semana. Bom, tem um aspecto planetário que está rolando desde a semana passada, que é muito bacana e que eu acho que a gente pode aproveitar um bocado ainda. É a conjunção de Júpiter com Quirón, que acontece entre os dias 6 e 17 de março. Já falei sobre isso na semana passada, deixo o link para vocês aqui embaixo nas descrições e na tela. Mas o que sugere isso? Se Quirón é o deus que fala sobre as nossas feridas que nunca cicatrizam, né? Que fala sobre as questões que a gente precisa curar na vida da gente, se a gente tem conjunto a ele Júpiter, que é planeta de fé, de sorte e de expansão, eu acho que vem um princípio interessante, que é a capacidade da gente ter uma abertura de percepção com a ajuda, né, dessa instância, desse Deus de fé, né, para a gente ampliar nossa sabedoria em se tratando das nossas feridas antigas. Então, o que às vezes a gente precisa não é de novos remédios ou de novos medicamentos. O que a gente precisa é da gente ter um novo olhar sobre aquilo que algum dia nos feriu. Bora pensar sobre isso? Acho que isso pode ser bacana, tá bom? Como eu escrevo no texto, a grandiosidade de Júpiter nos inclina ao conhecimento e à comunhão com uma sabedoria superior. Às vezes, só mesmo sob tal influência para a gente ressignificar determinadas dores.
Por falar em ressignificar determinadas dores, ontem à noite aconteceu a entrega do Oscar nos Estados Unidos, o Oscar 2023, e o que eu vi no palco, entre tantas coisas, foram situações, momentos onde pessoas importantes, atores e atrizes, mostraram o seu processo de cura no palco a partir das suas vitórias, né? Como eu escrevo, entre os vários atores, ontem ganhou o vietnamita espero pronunciar o nome dele direito, Que Huy Quan, que começou sua vida como refugiado, né? Ele era do Vietnã e ele fez passagens muito bacanas, filmes muito bacanas, que eu, quando era criança, né, assistia os Goonies, e também ele fez uma participação incrível num filme do Indiana Jones. E ele ficou assim no meu imaginário de criança, puxa, onde é que tá aquele orientalzinho tão bonitinho, fofo, querido, que nunca mais apareceu no cinema? E de repente ele aparece, ganha prêmio de ator coadjuvante e faz um discurso muito bonito falando sobre suas origens difíceis. E de repente tá ele lá, né, se curando em público, mostrando o seu processo de triunfo. Por falar em triunfo, ontem também foi a noite de Brendan Fraser, que foi um ator também brilhante, maravilhoso, considerado galã do cinema dos Estados Unidos, fez grandes filmes como A Múmia e tantos outros. Depois ele passou por processos muito difíceis, entre eles um processo de assédio dentro da indústria cinematográfica. É sabido que na ocasião se fez um complô, ele tentou denunciar isso, ao invés dele ser compreendido como vítima, foi compreendido ou foi facilmente interpretado como um algoz. Isso foi muito barra pesada para ele, foi uma pessoa que entrou numa espiral difícil de sofrimento psíquico e agora, depois de tantos anos, ele renasce simplesmente vitorioso com o troféu de melhor ator do Oscar desse ano. Então acho que são histórias sensacionais, entre elas também a das mulheres, né? A vencedora de melhor atriz desse ano foi uma atriz da Malásia, o nome dela é Michelle Yeoh, eu acho que é assim que se pronuncia, o que é muito bacana e muito importante, na verdade histórico, porque é a primeira vez que este prêmio norte-americano, que é super fechado em si mesmo, dentro das suas tradições, da sua cultura e de seus valores, oferece o prêmio de melhor atriz para uma atriz de origem asiática. Isso é super bacana. E quem também saiu super vitoriosa na noite foi a atriz Jamie Lee Curtis, que recebe o prêmio, né, de melhor atriz coadjuvante aos 64 anos de idade. Eu acho isso simplesmente formidável, mostrando que nós, mulheres, muitas de nós, somos ainda mais fortes quando alcançamos a maturidade. Então acho que é um processo muito bacana, né? Eu estou sempre falando entre o que acontece no céu e na terra. Acho que isso tudo tem a ver com a conjuntura do momento. Bom, para além desse aspecto muito bacana e favorável de Júpiter com Quirón, a gente também pode se apropriar de um outro movimento que vai ser muito bonito, que vai rolar essa semana, que é a conjunção de Sol, Netuno e Mercúrio, a união dos três planetas no signo de Peixes, que acontece por alguns dias, entre 13 e 18 de março. Esse é um dos aspectos mais bonitos das últimas semanas e seria muito bacana que a gente aproveitasse. Como eu escrevo, aqui a gente está falando de sensibilidade, compaixão, inspiração, inclusive mediunidade, que são alguns dos valores mais luminosos de Peixes, e a gente pode falar aqui de valores luminosos porque a gente está falando de um aspecto favorável, de uma conjunção, né? São planetas incríveis em Peixes que salientam essas características em nós. Por isso eu sugiro que estejamos abertos e perceptivos quanto às nossas intuições, ao nosso mundo onírico, que a gente tente ter um pouco mais de calma durante a manhã, ao invés de sair correndo para o trabalho. Presta atenção naquele filminho que passou na tua cabeça aí durante a noite, porque às vezes ali tem informações preciosas. E eu gostaria também que a gente prestasse atenção em algumas sincronicidades, porque é tempo de, né? Em Peixes, como eu escrevo, pois em Peixes, situações além da nossa capacidade racional de compreensão podem acontecer. Alguns chamariam de sonhos e outros chamariam de milagres. Acho que seria interessante a gente voltar nesse tema durante a semana, porque é um tema do qual a gente pode se apropriar e aproveitar um bocado se a gente souber utilizar. Bom, vindo agora para os aspectos amargos da semana, voltamos à quadratura que desce quadrado, né?
entre Marte e Netuno, que eu já falei na quinta-feira da semana passada. Esse é um aspecto que começou na semana passada, ele vai de 7 a 17 de março, já falei sobre isso na última quinta-feira. Deixo o link para vocês aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela. E ele é, sem sombra de dúvidas, sinônimo de engano, de mentira, de fake news, de fraude, de confusão. Semana passada rolou aquela treta entre os deputados na Câmara no Dia da Mulher, né? Deixo para vocês o link, a manchete aqui embaixo para vocês se aprofundarem nesse assunto que tem tudo a ver com esse posicionamento e que pede resposta, não é mesmo? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Como esse é um aspecto que rola entre Gêmeos e Peixes, eu sugiro que piscianos e geminianos, ou pessoas com aspectos importantes nestes signos, prestem atenção, porque são pessoas, digamos, talvez um pouco mais impactadas, tá bom? Bom, como esse aspecto continua, que a gente fique ligado, porque para mim é um dos aspectos mais tensos da semana. Bom, aí, para que melhorasse, a gente pode piorar, né? O Sol se une a essa tensão e isso vai acontecer entre os dias 14 e 18 de março, tá? E isso é sinal de encrenca. Por quê? Porque a gente traz a consciência solar para um negócio que já está encrencado, né? Bom, aqui a gente pode estar falando da ampliação do aumento de algumas discórdias e combinados que saíram muito truncados, tá bom? Seria interessante também que a gente prestasse atenção no que acontece no litoral e o que acontece nos mares. Isso vai pedir a nossa atenção. E conflitos declarados podem ganhar mais visibilidade. Será que aquela treta entre China, Estados Unidos e Taiwan aquece essa semana? Essa é uma possibilidade a ver. Bom, outro aspecto que para mim não é muito fácil é a quadratura entre Vênus e Plutão. A Vênus está nos últimos graus de Áries, portanto ela entra em atrito, ângulo de 90 graus com Plutão, que está nos últimos graus de Capricórnio. Isso acontece entre os dias 13 e 17 de março. Para mim isso tem dois aspectos. Todas as vezes que a gente fala da Vênus, a gente está falando de amores e de valores, né, mocinha? Ela que lembra pra gente. Em se tratando de amores, quando a gente tem uma tensão com Plutão, a gente está falando de relacionamentos abusivos, manipulações dentro dos relacionamentos, questões que são ocultadas e que precisam ser reveladas. Então vai ter um embaço aí nesses dias em se tratando dos relacionamentos, que a gente preste atenção. Mas me preocupa muito mais, e aqui eu queria ter até um olhar mais amplo sobre isso, porque existe a possibilidade de afetar a todos nós, é a possibilidade que está rolando nos Estados Unidos agora sobre a quebradeira de um banco específico nos Estados Unidos, que, segundo alguns analistas de economia, pode significar o começo de uma bola de neve, e alguns estão imaginando alguma coisa na proporção da quebradeira financeira de 2008, que foi quando do início de Plutão em Capricórnio. Vejam bem, eu não acredito que a coisa vai ficar deste tamanho, porque a quebradeira de 2008, ela acontece sob a marca da entrada de Plutão em Capricórnio. Quando dá entrada, o planeta entra rachando, não é isso? Eu sempre falo isso para vocês. Agora, Plutão está de saída. Na saída também é um aspecto bastante importante, é bom a gente prestar atenção. Mas eu acredito que essa é uma tensão que, como dura poucos dias, talvez essa história dos Estados Unidos promova grande instabilidade durante alguns dias e depois a coisa tenha um outro caminhar, porque aí na semana que vem a gente tem o início do ano novo astrológico e outras configurações. Essa é uma possibilidade de leitura sobre o momento, tá bom? Vamos conferindo, vamos acompanhando os noticiários, né? Porque a moça aqui não tem bola de cristal, ela tem possibilidades de leituras e interpretações, né? Eu não sou adivinho. Bom, tem um aspecto que é favorável, que é bacana e que me dá um pouco de esperança com relação a essa história da tensão da Vênus com Plutão, porque logo na sequência, se ela está saindo de Áries, ela entra em Touro. Que alívio, né? A gente vai estar com a Vênus em Touro entre os dias 16 de março e 11 de abril. E a Vênus em Touro, ela está domiciliada, ela está em casa. Então é um posicionamento muito bacana que começa logo a partir do dia 16 de abril. Isso é sinônimo de estabilidade, de segurança e de prosperidade, o que pode ser muito bom tanto para os mercados financeiros quanto para o retorno da paz dentro dos relacionamentos amorosos, tá bom? Então,
Isso é bacana porque eu acho que traz pra gente uma certa ancoragem, a gente se ancora, né, com mais solidez em se tratando de amores e valores. Bom, tem mais um aspecto que eu queria falar, que é o último deles, há vários essa semana, mas esses são os escolhidos. A gente vai ter a estreia de Mercúrio no signo de Áries. Mercúrio fica em Áries entre os dias 19 de março e 3 de abril. Mercúrio é esse deus super dinâmico, que é deus da comunicação, da fala, dos estudos, dos negócios, das viagens. E em Peixes, durante esses últimos tempos, ele trouxe uma perspectiva muito profunda, mais reflexiva, a gente pensando e refletindo sobre um monte de coisas. Mas como esteve e está até agora num signo de água, pouca coisa anda. Então a gente fica muito viajandão com relação a determinadas questões, inclusive projetos que não saem do papel. Eu acredito sinceramente que com a entrada de Mercúrio em Áries a gente ganha velocidade, na verdade é o primeiro planeta que entra já nas configurações arianas do ano que vem, então a gente começa a sentir um fluxo de velocidade a partir do final de semana, ali por volta do dia 19 de março, com a entrada de Mercúrio em Áries, ok? Bom, o que é mais que eu escrevo? Em Áries, voltamos a formar a largada para uma nova corrida. Então é isso. Essa semana a gente vai se preparando, né, para ganhar esse fôlego para a semana que vem. Enfim, como eu disse, esta é a última semana do nosso ano velho. No dia 20 de março, com o equinócio de primavera e verão, a gente tem uma nova configuração, tá bom? E até lá que saibamos finalizar e honrar os ciclos que nós estamos concluindo, que a gente consiga recuperar as nossas energias para a gente vislumbrar novos projetos, novos planos para o ano que vem. E aí, o que você vai querer para o ano que vem? Essa é uma semana para a gente recuperar essas energias e de repente colocar no papel, no coração, na mente, conversar com os sujeitos lá em cima sobre os nossos melhores sonhos para o ano que vem. E se a gente está justamente na última semana de Peixes, que é a semana dos sonhos, tudo primeiro começa dentro dessa instância sonhadora e só a partir dela algumas coisas começam a sair do papel e lá na frente a ganhar concretude. Aliás, os próximos 3 anos são anos que, com a ajuda de Saturno em Peixes, a gente pode começar a ver a concretização de alguns sonhos. E isso é muito bacana. Deixo para vocês o vídeo Saturno em Peixes, que é uma das maiores estreias dos últimos tempos, super impactante na vida de todos nós, principalmente dos piscianos. É isso, que a gente consiga realizar sonhos, finalizar ciclos e começar novos ciclos, tal qual atores e atrizes que deram depoimentos tão bonitos na noite passada. Bom, moçada, isso é material de consulta, espero que vocês tenham curtido. Como é material de consulta, guardem no bolso, salvem aí em algum lugar, porque durante a semana vocês vão recapitulando e checando de novo algumas coisas que já foram ditas até o próximo final de semana. Se você acha que esse é um conteúdo que pode trazer uma luz para você, muito provavelmente traz uma luz também para outras pessoas, portanto, por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e com as suas amigas e amanhã tem mais. Um beijo carinhoso, que a gente tenha uma baita semana, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.